Graça e paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Agora já é 22h12. Quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por mais essa oportunidade de estar aqui a essa hora, trazendo mais essa mensagem até vocês. Eu resolvi trazer essa mensagem com esse título, porque eu assistindo uns vídeos aqui no YouTube, me deparei com esse tema, aqui num canal do Silas Malafaia, com o título 21 dias de oração e jejum pelo Brasil, de 9 a 29 de outubro. Aí eu falei, por mais que a gente tenha os vídeos gravados aí falando acerca desse assunto, é sempre bom a gente estar aqui trazendo novamente. Então, eu peço que você fique até o final, assista aí até o final, para que você se intere desse assunto. Talvez você se espantou com o título aí, mas tranquilo, isso foi para chamar a sua atenção mesmo. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, ative os sininhos de notificações, isso é muito importante. Nós precisamos reevangelizar esse povo brasileiro. Nós precisamos de fato anunciar o verdadeiro evangelho. Olha, o que está acontecendo por aí são pessoas inescrupulosas que não medem esforços para enganar as outras pessoas e com isso arrancar dela bens materiais, financeiros. E por isso que eu peço, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, porque não é porque existem centenas e milhares de denominações pelo Brasil e pelo mundo, que são elas certinhas, corretinhas. Não é porque tem milhares e milhões de pessoas que se denominaram pastores, que são eles os donos da verdade. Não, essas pessoas estão aí há séculos, há milênio, há muitos e muitos anos, vivendo do suor das pessoas, e não está nem aí. Por quê? Por que eles não estão nem aí? Porque eles já sabem que o povo acredita neles, do jeito que eles são, metendo a mão, enganando as pessoas. E, além do mais, existe uma lei que os ampara. Então, eles têm a cobertura de lei. Então eles ficam aí tranquilos nisso daí. Nosso canal aqui não tem como objetivo de estar falando mal das pessoas. Nosso canal aqui é para combater o sistema religioso. Nosso canal aqui é para te alertar acerca da verdade. Essa verdade que não é dita dentro das igrejas. Eu sei que muitas das vezes, eu digo nós, porque nós que pregamos o verdadeiro evangelho da graça, o evangelho eterno, somos taxados de herege, somos taxados de mentirosos, mas nós pregamos aquilo que está aqui nessa Bíblia e está na de vocês também. A palavra de Deus diz assim, o meu povo sofre por lhe faltar conhecimento, lhe faltar sabedoria. E diante dessa situação, 21 dias de jejum, eu paro e penso assim, e aquelas pessoas que não têm nada, como que elas vão fazer? Aquelas pessoas que já não têm nada, porque jejum é abster-se de alguma coisa, Vamos jejuar, o quê? Vamos ficar sem comida, vamos ficar sem algo. Aí eu paro e imagino aquelas pessoas que estão ali já sem nada em casa, há quanto tempo já está jejuando forçosamente, E as pessoas aí vêm
com essa hipocrisia, com essa idolatria, com essas mentiras de 21 dias de jejum. Aí eles, não, vamos jejuar o jejum de Daniel, o jejum de A, de B, de C. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país. Um país completamente, quase completamente idólatra, desobediente, né? Aí as coisas acontecem por aí. Ah, vamos orar. Não vai adiantar orar. Não vai adiantar. Estão acendendo a ira de Deus. Estão acendendo a ira de Deus com as suas mentiras, com as suas falácias, com as suas falsas profecias. Me diz aonde Deus manda jejuar da maneira que eles estão fazendo por aí. Me diz, em toda a Bíblia que está aqui, ó, em toda ela, onde Deus manda jejuar. Ele disse, misericórdia quero e não sacrifício. Não sacrifício. As pessoas não conseguem separar a antiga aliança da nova aliança e o reino de Deus. As pessoas não conseguem separar isso daí. Eles pegam o que convém e traz para cá. E acha que está fazendo certo. Não está não, abençoado. De repente eu não estou aqui de terno e gravata, né? Eu estou de camisa sim, mas estou de bermuda aqui. Talvez você fale, ah, isso aí não é pastor. Ah, isso aí não está pedindo pix. Ah, isso aí não está fazendo oração para isso ou para aquilo. Não está fazendo oração. Você passa direto aí. Então, muitas pessoas nem assistem, nem se preocupam, né? Mas há muitos anos eu parei de cantar, deixei de cantar. Mais ou menos 5, 6 anos quase. Parei de cantar e me dediquei à palavra de Deus. E não vou desistir. Não vou desistir. Vou seguir em frente, porque muitas pessoas dizem que têm aprendido muito com as minhas mensagens. Eu fico muito feliz com isso. Eu tenho um tempo reservado para estudar a palavra de Deus, ainda que muita gente não crê, mas eu não vou me importar com isso. Eu vou seguir anunciando a verdade, custe o que custar, até chegar um momento em que a espada afiada de 2 gumes penetra na divisão da alma, juntas e medula, faça com que você acorde para a verdade. Aonde, abençoado? Jesus disse para as pessoas jejuarem. Eu vou ler uma passagem aqui para que você tenha um pouquinho de noção. Se Jesus realmente quisesse um jejum, era uma oportunidade que ele tinha de pedir para os discípulos de João e dos fariseus. Antes de eu começar a leitura, eu te peço, todas as mensagens minhas, eu te peço, pegue a sua Bíblia e coloque do seu lado, abra ela. Eu não vou dividir tela aqui hoje, porque a iluminação está muito ruim aí, então eu estou lendo aqui no computador, mas você acompanha aí da sua casa na sua Bíblia. Faça isso. Não assista esse vídeo sem a sua Bíblia na mão. Não faça isso. E creia na Bíblia, não em mim, é na Bíblia, no que está escrito. Então, se você já pegou a sua Bíblia aí, abra ela em Marcos 2:18. Abra ela em Marcos 2:18. Olha o que está dizendo isso aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem estava jejuando? Os discípulos de João e os fariseus. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus não jejuavam, não ficavam sem comida, não ficavam, eles não, ainda que eles ainda se encontravam debaixo da lei, porque o jejum era coisa da lei de Moisés, ainda que eles estivessem debaixo da lei, eles não jejuavam.
Aqui está dizendo, não jejuavam. Vamos ver o que Jesus respondeu, né? Marcos 2,19, respondeu-lhes Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Interessante isso aqui, né? Enquanto o noivo está com ele. Quem era o noivo? Jesus, né? O casamento ia ser logo depois, né? No ano 70 descer. Aí, ó, continuando. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Então quer dizer que eles vão jejuar depois. Eles continuaram jejuando. Alguns dias eles jejuaram, porque eles estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei. E muitas coisas eles continuaram fazendo, até um determinado tempo. Eles continuaram indo para o templo, até a destruição do templo. Eles continuaram fazendo imposição de mão, até o ano 70. Aí entrou o reino de Deus, porque da cruz para frente, quando Jesus morreu e ressuscitou, ali começou a nova aliança, a aliança eterna. Por que ela se tornou eterna? Porque não haverá mais aliança maior do que essa. Então, mesmo que nós já se encontramos no reino, porque o reino de Deus está dentro de nós, é espiritual, essa aliança ela é eterna, porque não vai vir outra para que ela seja substituída. Então, ela é eterna. Então, vamos ler aqui, Marcos, ele está falando aqui, né, do noivo, enquanto o noivo. Quem era o noivo? O Messias. Quem era a noiva? A igreja, né? E sem contar, abençoado, que Jesus ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24. Mas não vou entrar nesse assunto não, vamos falar aqui do jejum, né? Estão sendo convocados aí, começa amanhã, jejum de 21 dias, nós estamos falando acerca dele, né? Marcos 2, verso 20, olha aqui, dias, você está com a sua Bíblia aí? Aqui na minha está dias virão, é anos, é séculos, é milênio? Não, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Dia, quando for tirado o noivo, quando o noivo descer à sepultura, né? E nesse tempo jejuarão. Por que só nesse tempo eles jejuarão? Porque era o período que eles iriam ficar tristes, e ficaram tristes, ficaram muito tristes durante dias, né? 3 dias, aí depois da ressurreição, eles comeram, eles pararam de jejuar, né? Dias virão, Marcos 2:20, dias virão, contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Vamos prosseguir aqui. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a ruptura. Ou seja, ele está se falando desse remendo aqui, do véu que seria rasgado de alto a baixo, quando ele morreu, né? Não adianta remendar, é a nova aliança. Quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, ali começou a nova aliança. Ali o novo caminho foi inaugurado ali, através do véu da carne do Messias. Através de sua carne, ali foi inaugurado um novo caminho. Jesus de Nazaré era o caminho, sim, mas ele inaugurou um novo caminho, ao qual nós hoje temos acesso ao Pai em Espírito. Nós temos acesso ao Pai em Espírito. Então, ele está falando aqui que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. O que significa isso? Eu vou ler o seguinte aqui, mas eu vou comentar isso aqui. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. O que significa isso? Ninguém pega a nova aliança e deita sobre a antiga aliança.
Ninguém pratica as coisas da nova aliança como se fosse da antiga aliança. É isso que está dizendo. Porque o remendo novo tira parte da veste velha. Porque a nova aliança é nova, ela tira, né? Não pode costurar, não pode deitar. Ó, acabou a antiga aliança, né? Olha o verso seguinte aqui de Marcos 2, 22. Ó. Esse aqui é mais claro ainda, fica muito mais claro. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. O que significa isso aqui? Quando Jesus estava lá na Páscoa, ceando a Páscoa, né, que os religiosos costumam falar que é a Santa Ceia, mas é Páscoa, em Mateus 26, 28, ele fala assim: esse é o sangue da nova aliança que será derramado por vós, né? É o sangue da nova aliança. Então ele pegou o vinho e fez um simbolismo da nova aliança. Então ele está dizendo aqui em Marcos 2, 22, não se deita ninguém põe vinho novo em odres velhos, ou seja, não se usa praticar as coisas da antiga aliança em cima da nova, gente. Aí o Brasil está fazendo um jejum de 21 dias, o povo brasileiro está fazendo um jejum de 21 dias pelo Brasil, incitando a ira de Deus, e acha que Deus vai se agradar disso. Jejum e oração. 21 dias de oração e jejum pelo Brasil, e acha que Deus está se agradando disso. Não está se agradando disso. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. Se prega, se usa coisa da nova aliança na nova aliança, da antiga aliança na antiga aliança. O sistema religioso hoje não sabe nem o que é isso. Não sabe. Alguns líderes, eu creio que sabem, só que eles não vão pregar para você. Porque se pregar para você, as escamas vão cair. Eles vão ter que falar a verdade. Então por isso que eles pegam tudo e misturam. E tira só o que convém. Não, isso aí não faz parte, isso aqui não. Mas eles não separam, né? Eles pegam coisa da antiga aliança e traz para a nova, pega coisas da nova e leva para a antiga, e assim vai. E o povo aceita de boa. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, mas é um dos livros menos estudados. O povo não quer saber disso. O povo não quer saber disso. Abra sua Bíblia aí agora em Mateus 6, 16, 18. Mateus 6. Mateus 6, 16, 18. De repente você pode usar essa passagem aqui para dizer que Jesus estava mandando alguém jejuar. Olha o que está dizendo aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Isso aqui, Jesus não está mandando. Vou terminar aqui, depois eu vou explicar. Mateus 6,17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. Tem alguém fazendo isso hoje? Ungindo a cabeça com óleo? Lavando o rosto para que ninguém perceba que está jejuando? Agora eles marcam um dia para jejuar. Mateus 6,18. É com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao Pai, ao teu Pai, em secreto, e teu Pai vê em secreto e te recompensa. Ou seja, era coisa da antiga aliança.
era coisa da antiga aliança. Jesus aqui está mandando jejuar? Não, porque Deus, o único sacrifício humano que existiu, que Deus quis de fato, foi quando ele veio aqui e se entregou por todos. Morreu em morte de cruz. O único sacrifício humano. De repente você pode estar pensando, não, mas e Abraão, a Isaac lá, que Deus mandou abençoado? Deus não mandou, não. Eles tinham os costumes de servir a outros deuses. Eles tinham os costumes de queimar a seus filhos a Moloque. E Abraão estava servindo outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Mas depois Deus arrumou um carneiro e tal para ele ir lá e sacrificar o carneiro no lugar do filho. É lógico, Deus viu que ele ia fazer uma besteira, providenciou, tomou providência. Mas está na Bíblia que foi assim. Tudo bem, tem um punhado de coisas na Bíblia. Então, se você não tiver sabedoria para entender isso aí, não imaginar que Deus nunca quis sacrifício humano, a não ser o de si próprio, ele veio aqui e se entregou por nós, para que não fosse preciso ninguém fazer isso. Será que você não entende isso? Será que as pessoas não conseguem entender isso? Que Deus não quer sacrifício humano de ninguém? Isso que o povo está fazendo por aí é aberração aos olhos de Deus, é para incitar a ira de Deus. Acha que Deus vai se agradar disso? Não vai. Jesus aqui está falando, quando vocês for jejuar, é a mesma coisa eu falar para o meu filho, que de repente meu filho é desobediente, ele fala, não pai, eu vou jogar bola, eu pego, e eu não gosto, meu filho, que você vai jogar bola, que é perigoso, tal, mais ou menos isso. Ele tema e vai. Aí eu pego e falo para ele, então tá bom, já quando você for, pelo menos você usa uma caneleira, pelo menos você coloque uma caneleira para você jogar bola. E eu dizendo assim, isso não quer dizer que eu estou mandando ele jejuar. Isso não quer dizer que eu estou mandando ele jejuar. Estou só orientando ele a se cuidar para não se machucar. E as pessoas estão fazendo o quê? Vamos jejuar, vamos, fazer isso e fazer aquilo, e orar para que Deus faça isso, faça aquilo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deixa eu ver aqui, eu esqueci de ler aqui uma parte aqui, de Marcos 2, deixa eu ver aqui se eu acho, se é isso aqui mesmo que eu acho, o 18, acerca de orar, Jesus disse, quando orares, entra no seu quarto e ora em secreto, não diz para as pessoas ir para as praças. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus. Olha aqui. Mateus. É 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. Olha o que o Messias orienta as pessoas a maneira de orar. Mateus 6, versos 5 a seguir. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. O que eles estão querendo fazer amanhã, a partir de amanhã? 21 dias de oração e jejum. E o que eles fazem? Vão para as praças, Em verdade, eu vos digo que eles já receberam recompensa. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares... Você está com a sua Bíblia na mão para ver isso aqui? Eu não dividi a tela aqui, não. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está mandando ir para o templo. Jesus está mandando ir para as praças, para as ruas. Ele está mandando fazer isso.
E amanhã começa o jejum de 21 dias pelo Brasil, incitando a ira de Deus. Vamos fazer coisas erradas e esperar que Deus olhe por nós? Não vai. Não vai. Deus não está agradando disso. Deus não faz isso. Eu não oro para que ninguém veja. Eu não oro e nem conto para as pessoas a minha maneira de orar, o que eu falo em minhas orações. Uma coisa que eu faço é agradecer. Eu dizer que agradeço a Deus, não, acho normal. Eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer, agradecer, agradecer. E amanhã começa 21 dias de oração e jejum pelo Brasil, incitando a ira de Deus. E quer que Deus haja por nós. Um país idólatra, né? Aonde a gente vai, entra na cidade aí, de repente alguns católicos podem até achar ruim. Você chega numa cidade e tem uma cruz, tem um Cristo, e tem isso, tem imagem, tem... É um absurdo. Para que serve isso aqui? Ó? Ah, mas o pastor fulano, o papa ciclano, o bispo Beltrano, é um homem de Deus. Ah, tenha santa paciência. Todos nós somos. Respeito, sim, como um ser humano, mas como uma pessoa usada por Deus sobre minha vida, não. Respeito como um ser humano, mas achar que ele tem autoridade sobre mim, na condição de pastor, padre, bispo, papa, não tem. Não tem. Não tem, não tem mesmo. Aqui, ó. Mateus 6,7. E orando não useis de vãs repetições com os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que se vê nessas igrejas são repetições de orações. Oh, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me proteja, Deus cura fulano, Deus cura Beltrano, Deus salva não sei o que tem, Deus me dá um carro, Deus me dá uma moto, eu quero viajar, Deus me dá livramento, é isso. Mas eles esquecem do mais necessário. Obrigado, Pai. Agradecer. Esquece de agradecer. Esquece. Né? O que adianta as pessoas, você fazer algo para alguém e as pessoas falam, oh, você é uma pessoa boa, você é um cara 100% e tal, mas aí esquece de falar muito obrigado. A gente esquece, né? Mas não fica estranho? Fica. E as pessoas fazem orações, culto de oração, de petição, pedir, faz cultos de oração pelo menos, para agradecer. Para agradecer. Então vamos ver agora qual é o jejum que Deus agrada. Abra sua Bíblia em Isaías 58, né? Olha o que está dizendo aqui. Eu vou ler do verso 1 até o 14. Clama em pleno pulmão, não te detenhas. Ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Eu vou ler do começo aqui para o pessoal não falar que texto sem contexto vira pretexto, né? Aqui nós vamos ver agora qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Aqui tem dois jejuns, aquele que agrada e o que não agrada. Agora nós vamos começar a ler o que não agrada e depois entraremos no que agrada. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Verso 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nós estamos jejuando no dia 9/10 e Deus não faz nada? Por quê? Porque não é esse o jejum que Ele quer. Vamos continuar. Por que afligimos as nossas almas e tu não os leva em conta? Eis que no dia em que jejuais,
cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. É política. É política. Aí, no dia que vai jejuar, os políticos saem na rua. Agora imagina, é jejum de 21 dias. Hoje é 8. Ou seja, daqui até as eleições, só jejum. Só jejum. Jejum. Olha. E nesses dias, eles não irão deixar de fazer a campanha política deles. Eles não vão deixar de comer, não. Quem vai deixar de comer é aquele coitadinho ali, aquele irmãozinho que vai obedecer esses cães gulosos, esses mentirosos. Aquele irmãozinho que teme de fato a Deus, esse vai obedecer. Até porque ele já vive jejuando. Ele já vive jejuando, né? Aí chama as pessoas para jejuar mais um pouco. É o contrário, daqui a pouco nós vamos entrar num verdadeiro jejum. Esse jejum que eles tinham que fazer. Esse é o jejum bonito, né? Isaías 58:4. Eis que jejumam para contendas e rixas. É o que está acontecendo nessas eleições. Para contendas e rixas. Exatamente. Eu não vou aqui falar de política, não. De partido, né? De nome de candidato, não. Não quero falar. Eu tenho um canal aí, um outro canal lá, sim, eu falo de política. Mas nesse aqui, não. Eis que jejuai para contendas e rixas, e para ferirdes com punho uníquos, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Será que Deus vai ouvir durante esses 21 dias, até o dia das eleições, essas orações feitas em praça pública, feitas nos templos, feitas nos cantos da rua, ajoelhado no meio, nas ruas? Não vai dar atenção para isso, né? Continuando, seria este o jejum que escolhi, que o homem em dia que aflige a sua alma, inclina a sua cabeça, como um junco, e estenda debaixo de si panos de saco de cinza? Seria isso o jejum que Deus quer, que você vai para as praças, que vá discutir política à noite, que vai depois no churrasco, né? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é. Agora você quer saber qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus? É isso aqui, ó. É o de Isaías 58:6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace o jugo. Continuando. Segura aí, não corre não. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te esconda do teu semelhante? Quantas pessoas estarão escondendo nesse dia, né? Quantas pessoas estarão escondendo? Seria esse o verdadeiro jejum, né? Agora nós estamos lendo o verdadeiro jejum, o que agrada a Deus. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, se fizer isso, repartir o pão, né, com os famintos, então clamará o Senhor, e o Senhor te responderá, gritará por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, ou falar injurioso, tudo isso vai acontecer a partir de manhã em diante. Já está acontecendo, né? Vai acontecer mais. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guardará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos.
Será como um jardim regado com um manancial, cujas águas jamais faltam. 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os pais se tornem país se torne habitável. 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios endereços no meu santo dia, se chamareis o sábado de deleite e de santo dia do Senhor, digno e honrareis, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. É o que mais vai acontecer amanhã, né? De amanhã em diante. Então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o jejum que agrada a Deus. Eu falei do jejum que desagrada, que é esse que vai acontecer a partir de amanhã, e daquele que agrada a Deus, que é partir o pão. Então, por que a partir de amanhã eles não fazem um jejum de arrecadar alimentos e repartir com os famintos? Por que eles não fazem isso? Em vez de convocar um Brasil que já tem dificuldade financeira, já tem dificuldade para se alimentar, convocar as pessoas para passar 21 dias, né, intercalando a alimentação. Aqueles que estão lá em cima, né, aqueles que programaram isso daí, eles não estão nem aí, eles vão comer normalmente, eles não estão nem aí para jejum não, são cães gulosos. Agora aquele irmãozinho que sonha com um país melhor, que sonha com algo melhor para ele e para os filhos, esses vão cumprir, até porque eles já vêm cumprindo aí, né? Porque sempre falta alguma coisa em sua casa. Num país idólatra igual esse, desobediente a Deus, longe dos caminhos verdadeiros do Senhor, longe da verdade, longe de tudo isso, vai fazer um jejum de 21 dias, com o propósito de quê? Política. Propósito de política. Políticos e religião não deu certo. A política, o político na época de Cristo lavou as mãos, né? A religião, os religiosos da época entregaram o Messias para ser julgado, né? E o governador lavou as mãos. Aí aqueles que não tinham política e nem tinha religião ficaram do lado, andando às escondidas, como Pedro fez para não ser visto, né? E chegou ao ponto até de negar Cristo 3 vezes. Ele não era nem político e nem religioso. Então política e religião não funciona. Não funciona. Está funcionando, mas não funciona. Esse jejum de 21 dias e oração de 21 dias, isso é política. Ah, eu quero um Brasil melhor? Lógico que quero. Então vamos fazer a coisa certa, vamos pregar a verdade, vamos deixar de incitar a ira de Deus, desobedecendo a Deus, só porque, não, o meu pastor falou, está falado, eu não posso desobedecer ele, porque eu estou debaixo da cobertura espiritual dele, e pronto. Para que serve isso aqui? Para que serve isso aqui? Se você é obediente a seu pastor, então joga fora. Queima ela, né? Incinera ela, queima ela. Você não vai precisar, você vai obedecer ele. Eles proíbem, muitos proíbem até de você ler em casa sem a cobertura espiritual. Olha, irmão, cuidado como é que você lê isso aí, viu? Na sua casa. Ah, aquele dia eu vi você lendo lá, Paulo falando, Hebreus 2,14, Paulo falando lá que o diabo foi aniquilado. Olha, irmão, cuidado, viu? É isso. Eles vão fazer isso.
Eles proíbem as pessoas de conhecerem a verdade. Então estamos terminando por aqui mais uma mensagem. Compartilhe, gente. Isso é muito importante ser compartilhado, para que as pessoas conheçam a verdade e saber que o que está acontecendo com o nosso Brasil é fruto da desobediência para com Deus. O nosso Brasil está do jeito que está, o mundo está do jeito que está, por causa da desobediência para com Deus. Deus diz uma coisa e eles falam que é outra. Deus aponta para a direita e eles apontam para a esquerda. E assim vai. Então compartilha, eu te peço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Ative o sino de notificações, para quando a gente postar novas mensagens, você ficará informado, que o YouTube vai te avisar. Ok? Então, estamos encerrando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Graça e paz, graça e paz.